Olá, muito boa tarde, bom dia ou boa noite para quando você estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Ana Luísa, sou psicóloga clínica e a intenção desse canal aqui no YouTube é trazer reflexões que de uma certa forma possam nos ajudar a melhorar de vida, e eu também me incluo nessa. E esses dias eu estava assistindo um filme, que é aquele filme da Disney, Soul, que a tradução é Alma, e tem uma historinha nele que chamou muito minha atenção. Então é um momento que o personagem principal está conversando com uma moça do trabalho dele e ela conta uma historinha do peixe que queria conhecer o oceano. E aí ela fala que tinha um peixinho que ele sempre era muito curioso e ele decide procurar o oceano, porque ele não achava. E aí ele vai e procura e decide procurar um sábio, um peixe que era considerado sábio, para que ele pudesse ajudar o peixe a encontrar o oceano. E aí ele percorre, vai, passa e atravessa até que ele chega nesse sábio. E aí o peixinho fala: oi, eu vim aqui porque eu quero conhecer o oceano. E o sábio fala: filho, esse já é o oceano, você já está nele. E o peixinho fala: não, esse é o mar, eu quero conhecer o oceano. E essa historinha, ela traz pra gente sobre a nossa própria vida. Quantas vezes as redes sociais e todo esse contato amplo que a gente tem com as pessoas faz com que a gente não olhe para a nossa própria vida e acredite que a gente está só no mar, porque a vida do outro é melhor, porque o outro posta mais e... Quando, na verdade, talvez a gente já esteja no oceano, só que por tantas influências a gente não reconhece esse lugar. Então, quantas queixas eu recebo de pessoas que estão infelizes e que têm uma vida que eu fico olhando e falo, nossa. E claro, né, felicidade é uma coisa muito subjetiva. Quem sou eu para julgar ou falar alguma coisa nesse sentido? Mas que estão sempre em busca desse mais e mais e mais, porque nunca tá bom, porque nunca tá satisfeito, porque eu só vou ficar feliz quando eu fizer tal coisa ou quando eu tiver outra. E não consegue parar e ficar presente e perceber tudo que já tem e tudo que já conquistou. Pessoas que saíram do zero e conquistaram casas, condições financeiras, um trabalho. Pessoas que vieram de uma família e decidiram fazer uma coisa totalmente oposta porque perceberam que esse não era o caminho que elas queriam para as suas próprias vidas. Isso tudo já é o nosso oceano. Só que às vezes a gente esquece de olhar isso. E quanto mais a gente esquece de olhar, mais a gente procura. Mais incessante e obstinado a gente se torna, sendo a pessoa que nunca está satisfeita, nunca está bom. Vai estar bom quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Quando, na verdade, o que nos falta não é uma coisa a mais. Não é um carro a mais, uma casa, um casamento, o que quer que seja. E não estou falando que isso é errado. Podemos almejar as coisas. Podemos ser a pessoa que é ambiciosa e tem objetivos. Não é sobre isso. O problema é quando esses objetivos começam a definir o ponto que a gente vai ser feliz. E começam a condicionar a nossa felicidade. E aí a gente já se perdeu. Aí a gente só está vivendo no mar. Não consegue observar que esse contato que a gente acaba tendo uns com os outros já se tornou o oceano. Um momento que a gente para e consegue olhar para o que está acontecendo, não deixa de ser esse oceano que a gente vive. Uma reconciliação que a gente faz com um parente ou o que quer que seja, tudo isso pode ser considerado oceano. Só que se a gente fica muito preso nesse lugar de que nunca está bom, ou fulano tem mais, fulano tem isso, a gente se perde. E aí a gente só vive no mar. E talvez na nossa cabeça esse mar seja o pouco, seja a gente olhar para a nossa vida e falar, não estou bem. E gente, não tem nada de errado em olhar para a nossa vida e falar, nossa, eu queria mais. Eu queria ter mais condição, eu queria conhecer mais, eu queria me desenvolver. Tá tudo certo, não tem problema nenhum nisso. De novo, o problema entra quando a gente começa a ficar obstinado nesse objetivo. E enquanto eu não tiver isso, não vale, eu não vou ser feliz. E aí a gente se perde. E aí não tem o que faça que nos coloque no oceano, quando talvez o oceano é exatamente aqui onde a gente está. Com essa família, com essas pessoas, com esse trabalho. Quando talvez a proposta aqui fosse procurar um pouco mais no sentido do que você já tem.
olhar para suas coisas e falar, puxa, por mais que eu ainda tenha muita coisa para melhorar, já tive muita coisa que eu cresci, evoluí, estou melhor. É uma coisa que eu sempre brinco com os meus pacientes. Você está melhor que ontem? Aí eles respondem, sim. E você está pior que amanhã? E eles respondem, não, não estou não. Quando na verdade sim. Melhor que ontem e pior que amanhã. E esse é o próprio ciclo da vida. Porque quando a gente percebe, a gente já está no oceano. Na verdade, só falta a gente perceber.